Esse vídeo aqui vai ser para aqueles leitores que querem ter uma opção para comprar quadrinhos de Tex pela Panini sem ter que pagar tão caro como vem acontecendo. A Panini nem lançou tantos volumes assim de Tex, mas todos os volumes que ela lançou são caros. E como só tem canais por aí indicando quadrinhos caros, os principais canais que tem por aí só sabem empurrar para você volumes com preços altos e por links de compra pela Amazon para poder ganhar dinheiro em cima disso. Tem que ter um contraponto para isso. E eu tô trazendo esse vídeo justamente para lembrar os leitores que existe uma opção de pagar um preço mais justo. Esse vídeo aqui vai ser parecido com aquele que eu fiz sobre a coleção Essenciais da Panini, em que eu cito várias opções ali para você não precisar sair correndo pagar pelos volumes de luxo da Panini. Caso a pessoa queira fazer isso, não tem problema nenhum, mas esse vídeo é para quem quer ter a opção de pagar barato. O primeiro quadrinho que eu vou falar aqui é Tex, a Máscara do Terror. Ele foi publicado em cores. Eu não sei se os outros volumes foram publicados do mesmo jeito, mas ele teve 336 páginas e custou R$ 144,90. Essa história ela foi publicada na coleção Tex Ouro 81, que tem roteiros do Claudio Nisi e desenhos do José Ortiz. Essas edições aí da coleção Ouro do Tex, você encontra barato essas edições, mesmo que ela tenha acabado já faz um tempo. Ela terminou no número 120, mas você pode encontrar até os volumes mais antigos com preços muito bons. Eu nunca paguei acima de R$10, é onde eu compro aqui na minha cidade. E você também pode encontrar em outras coleções. Você pode procurar histórias publicadas mais caras por outras editoras, não só a Panini, na Tex Platino, na Tex Edição Histórica, que também foi finalizada, mas você encontra algumas edições por aí. Em todas as republicações de Tex, Tex Especial e várias outras, para você não precisar pagar necessariamente por um volume de luxo. A próxima edição é O Passado de Carson, que foi publicada pela Mitos com o nome de O Passado de Kit Carson. Essa também teve 336 páginas, sendo que ela é mais recente, ela está para ser lançada. R$ 144,90 também, como o volume anterior. Essa aqui chega a ser ridículo, porque na época que eu comprei a Tex Ouro 45, onde foi publicada essa história, ela tem roteiros do Mauro Bozelli e tem desenhos do Carlos Rafael Marcelo, que é um dos meus desenhistas preferidos da Bonelli. E eu, na época que eu estava procurando, no lugar onde eu achei ela, eu encontrei duas edições, de um jeito que eu pude até escolher qual delas estava mais conservada para levar. Esse é um exemplo de que você realmente não precisa se submeter a pagar um preço alto desse, R$ 144,90 numa revista que você pode encontrar facilmente por aí. Outra edição de volume mais caro que a Panini publicou, que custou R$ 84,00, é O Segredo do Juiz Bean, que tem 240 páginas e tem roteiros do Bozelli também e do Pasquale Frizenda. Essa você pode encontrar como alternativa na revista Tex Mensal, que vai acabar saindo muito mais barata do que essa aí que a Panini está fazendo. E é uma das alternativas. A Tex Mensal, por exemplo, é uma alternativa excelente para quem quer comprar arcos interessantes ali, os melhores arcos de Tex que já foram publicados. Porque se você encontrar um lugar onde tenha muitas dessas edições, você comprando 2 ou 3 edições, você completa uma encadernação de Tex que está sendo vendida, sei lá, na coleção Gold de Tex ou em algum volume mais caro. Encontra ela, leva para casa pagando barato
e ler do mesmo jeito, que é uma coisa que está se perdendo cada vez mais hoje em dia, que é aquela noção de se eu tô lendo a história, não interessa se ela está sendo publicada em volumes de luxo ou não. O que importa é a história, e realmente o que importa é só a história. Essa coisa de fica bonito na estante é coisa de leitor babaca, leitor fetichista, do tipo do pessoal ali do clubinho do Pipoca e Nanquim, que fica empilhando aqueles volumes de luxo na estante Evolukit deles. Mas não é para esse tipo de leitor que eu tô dando essas indicações. A próxima edição é Tex, Os Fanáticos do Tigre Negro, que tem 328 páginas, custando R$ 117, também muito caro, sendo que você pode encontrar essa história na Tex Coleção número 434, que tem os roteiros do Claudio Nisi e o Fusco nos desenhos. A próxima edição é Tex, Os Justiceiros de Vegas. Ela tem 224 páginas e também custa R$ 84. Ela tem os roteiros de Bozelli e os desenhos de Mastrantuono. E ela pode ser encontrada na Tex Mensal 501. Uma das poucas exceções assim que você pode ver do que foi publicado de Tex é a história Colorado Belly, que ela eu acho que não tem nenhuma opção para você comprar ela mais barata. Ela não havia sido publicada pela Mitos ou outra editora. E também tem um quadrinho que é o Deadwood Dick, que ficou conhecido aí, o pessoal resenhou muito em canais por aí, sendo que ela foi publicada em 3 edições. A primeira custou 55, a segunda 58 e a terceira 71 reais. Sendo que mesmo que a quantidade de páginas tenha aumentado, a gente viu a malandragem da Panini aqui em escalonar o preço dos volumes, sabendo que você ia precisar comprar o terceiro volume, que logicamente é uma continuação. Eu não sei se a série acaba no terceiro, mas a Panini faz assim, ela fica chantageando o leitor para pagar mais caro pelos volumes posteriores. Como eu havia dito para vocês, a Panini ela não publicou muito material de Tex, mas quando o tempo for passando ela vai somando cada vez mais, não só os quadrinhos de Tex, mas os de outros personagens. E o que acontece no caso é que o leitor ele tem que criar o hábito de, sempre que a Panini lançar um quadrinho que ele desconfia que foi lançado por outra editora, ele ir lá no Guia dos Quadrinhos, que foi o que eu fiz, e fazer uma pesquisa para saber se existem alternativas para aquele quadrinho que ela está lançando caro. Porque o que está acontecendo aqui, que eu vejo no mercado de quadrinhos nacional, é que existem praticamente 2 forças assim que influenciam no encarecimento dos quadrinhos aqui. É essa geração de leitores que começou a ser apresentado aos quadrinhos através daqueles filmes da Marvel, e é gente que tem dinheiro para gastar à vontade aí, não vê problema nenhum em comprar volumes de luxo. E também os canais que influenciaram, que ficaram atiçando o leitor para pagar mais caro, como eu disse, comprando em links e fazendo aqueles vídeos feito o Pipoca e Nanquim faz, tudo exagerado, sabe, levando moral demais do quadrinho, e às vezes nem é essas coisas todas, para poder influenciar o leitor. E essas 2 forças aí, os canais de YouTube tendenciosos e vendidos e que só empurram para você quadrinhos caros, e os leitores que são um nicho, isso aí não é leitor de massa, não são a maioria dos leitores, são leitores que têm dinheiro, que estão assim num patamar de qualidade de vida maior, e que logicamente não se pode dizer que eles representam os leitores no geral de quadrinhos, porque não é isso que acontece. No geral, o leitor de quadrinho aqui no Brasil ele tem uma renda baixa e não pode gastar muito com esses produtos.
Então o que vem acontecendo aqui nesses últimos anos é que a gente sabe que a Marvel e a DC, elas simplesmente estão no esgoto. Elas não estão produzindo mais nada que vale a pena você pagar para ler. E por isso mesmo vários canais aí, vendo que o que está vendendo muito e o que está sendo promovido e evidenciado hoje em dia são os quadrinhos da Bonelli, pela qualidade notória que eles têm. Esses canais aí cretinos, eles estão noticiando por conveniência. Muitos deles nem liam quadrinhos da Bonelli, não tinham interesse, mas estão promovendo, estão empurrando para os leitores, porque eles estão vendo que é isso que está vendendo. Vocês veem, por exemplo, que a Mitos não consegue vender alguns quadrinhos dela que foram cancelados e estavam até mais baratos, num formato mais barato, e quando esses quadrinhos passaram para outras editoras, como é o caso de Dylan Dog e Zago, eles venderam. E isso está acontecendo porque tem muita gente que se pergunta se esses quadrinhos, se o problema é a elitização, por que quando esses quadrinhos que saíram da Mitos, que eram mais baratos, foram para editoras pequenas como a Saikan 85, eles venderam com preços mais altos? É bem simples. É porque essa força que eu falei dos leitores desse nicho mais elitizado, ela está empurrando os quadrinhos para esse formato mais caro, e por isso mesmo está gerando um tipo de tendência. Os quadrinhos da Bonelli, que sempre foram baratos, estão sendo empurrados por esse público para editoras que trabalham com esquema de financiamento e acabam publicando eles em volumes mais baratos. Quer dizer, isso aí não é para o leitor antigo de Tex, não é para o leitor de décadas que vem consumindo Tex e outros quadrinhos da Bonelli. Isso aí está virando um quadrinho que está sendo, vamos dizer assim, assimilado por esse nicho e está sendo empurrado nessa direção de ser publicado de um modo mais elitizado. O próprio Dorival Vitor Lopes admitiu que isso vinha acontecendo, que os leitores estavam pedindo por mais luxo, e isso está acontecendo realmente. Vocês vejam que boa parte dos quadrinhos de super-herói da Marvel e da DC já estão migrando, já migraram muito pro formato mais caro. Você está vendo o ônibus de personagens da Turma da Mônica. A Disney já foi encarecida faz muito tempo, e ainda existem um ou outro quadrinho aí que são mais baratos, mas no geral tudo está sendo forçadamente empurrado para cima para o leitor que não pode pagar. Isso aí é uma consequência do que essas editoras fizeram. O máximo de benefício, entre aspas, que essas editoras geraram para o leitor de quadrinhos com esse processo de encarecimento deles é simplesmente encolher ainda mais o nicho de quadrinhos aqui no Brasil. Na época, por exemplo, da Abril, ela publicava quadrinhos baratos em tiragens grandes, só que ainda assim quadrinho não era uma coisa muito popular. Você falava para as pessoas que lia quadrinhos naquela época, década de 80 ou 90, e as pessoas ainda olhavam meio torto para você. Isso significa que quadrinho sempre foi uma coisa meio de nicho, mesmo que vendesse muito, vendia muito para pessoas que podiam pagar barato, porque era publicado barato na época, e compravam muitos quadrinhos. Por exemplo, uma criança naquela época mesmo, ela não tinha dinheiro, é claro, para gastar com isso, e ela comprava vários títulos. Isso acabava gerando a demanda para o quadrinho ser publicado em tiragens altas. Hoje em dia, vamos dizer assim, essa população de pessoas que compra quadrinhos hoje em dia, ela encolheu mais ainda, porque as editoras provocaram esse efeito com a ganância delas, diminuindo ainda mais o nicho de leitores. Então, realmente, o que a gente tem que procurar fazer é buscar alternativas a isso, porque a gente não sabe o que está acontecendo com esse mercado de verdade, se essa coisa de ficar aumentando cada vez mais os preços, isso vai durar muito, se isso vai colocar as editoras numa situação que elas mesmas vão ter que retroceder, ou se elas não vão poder retroceder tendo chegado nesse patamar de preço. Por exemplo, a Panini está republicando aquela série de The Walking Dead agora,
E a gente viu uma coisa rara acontecer com esse quadrinho. É a primeira vez em anos que a Panini republica um quadrinho que ela havia publicado num formato mais econômico, assim, entre aspas, que era o capa cartão com papel offset, se eu bem me lembro, e ela trouxe de volta, eu acho que no mesmo formato. Então isso aí pode ser já um medo que a editora tá tendo de entrar no... ficar preso, na verdade, porque entrar ela já entrou no beco sem saída em que essa coisa toda do mercado tá chegando. Então digam aí o que vocês acham disso, se é importante para vocês fazer isso. E na verdade a única alternativa que o leitor que quer pagar barato hoje em dia tem é essa, é você buscar alternativas aos preços altos. Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.